sonambulismo, ele é um acontecimento em que o espírito, no caso a alma, por estar encarnada, ela entra num desdobramento do sono, mas usa o próprio corpo para se manifestar, como Kardec vai relatar no Livro dos Médiuns. E, de acordo com a realidade que esse espírito viva, pode se apresentar com alteração e interceptação no quadro aflitivo em que ora se demore. Nos domínios da mediunidade, André Luiz vai dizer no capítulo Sonambulismo Torturado a história de uma moça que, numa existência pregressa, ela era uma filha adotiva, criada com regalo e mimo pelo pai, que tinha quinhão de fortuna, e ela, a única herdeira. E ela inicia um relacionamento com um rapaz que não foi bem quisto pelo pai, que via nele alguém que queria se aproveitar da conjuntura que ela vivia para usufruir do dinheiro fácil. E tentou, da forma que estava ao seu alcance, tirar da cabeça dela esse rapaz e interromper esse relacionamento em vão. Ela, apaixonada por ele, por esse rapaz, e decidida a seguir com esse relacionamento adiante, não demoveu um palmo no propósito dela. Esse pai, desgostoso da situação, havia deliberado tirar ela do testamento, e com isso ela deixaria de receber a herança que ela previa. Porque se ela insistisse no relacionamento, no namoro que ela estava, isso ia ser feito pelo pai. E como o objetivo dela era receber o dinheiro, o namorado orienta ela a eliminar esse pai e começou a ser dado um letal diário para esse genitor, que passou a repetida vez assimilar aquele essência, e para completar o serviço ora em curso, ela aplica nele um diminuto corrosivo e ele vem a desencarnar. Com isso, foi feito um período superficial de luto para dar uma satisfação para a sociedade na perquisição dela,
e ficou encoberto a situação do parricídio, desse crime hediondo que ela fez com o genitor, ao ministrar entorpecente na subsequência e esse letal final. Casou, o namorado enriqueceu à custa dela, mas logo ela percebeu que o esposo era um jogador viciado, inveterado, indisciplinado, libertino, a clara, confesso, e isso foi para ela uma desilusão e um terrífico, porque ela percebeu que havia se enlameado de uma movediça e que estava submergida. O genitor desencarnado, ao perceber o que havia ocorrido, imantou a ela numa vingança dilaceradora, hórrida, e esse trio mergulha na dilaceração da experiência redentora, onde, numa existência subsequente, essa moça acusou desde a infância e a puberdade a atuação enovelada da fome de vindita desse genitor sobre ela e recebeu esse assédio, esse constrangimento, mas num distanciamento relativo. Somente que, quando ela veio a engravidar, ela deserdou num degredo voluntário do que a competia naquele mapa. Por isso que ela, ao engravidar, de acordo com planificação beneficente na direção dela, feita, ela ia receber esse genitor de ontem, então alguém dementado pelo ódio dela em relação a ela, e ao receber ele, ela poderia num recosturo retemperar a situação que estava instalada de desarmonia e de desar, de infortúnio, pavor. Foi quando ela, ao perceber que ele chegava ali próximo dela, esse espírito, ela entrou num insopitável, temeroso vibração de insegurança e de degredo voluntário, onde adiou por tempo indeterminado o que precisava abraçar de pronto, de resto. Sua alma tentou avisar ela que era o momento dela se abrir, acolher e resolver o que acontecia ali, para aquela insância bendita, para esse algodão
cicatrizante que tinha vindo ao encontro dela, mas ela ficou indiferente, impermeável a esse grito da consciência, realizou o aborto numa vibração de rebeldia, agressão, desdito e violência. Com isso, ela mergulhou numa desarmonia mental profunda, tombou na histeria, que é um desequilíbrio, uma alteração, uma excitação indomável. E em relação ao marido, ela tinha um sentimento de repulsa. Enquanto dormia, era colhida e surpreendida de assalto, a queima-roupa, por episódios de sufocação, de arfo, de angústia, de temor, o que entristecia o seu consorte, que percebia a situação que ela vivia. Foi entregado hipnótico e, num gole de demência e de desajuste, ela foi internada num hospício. Inclusive, foi questionado aqui a situação de mulher que se torna mãe no hospício. Quer dizer, a misericórdia do Cristo que alcança alguém que está ali numa cela de tratamento com eletrochoque, com insulinoterapia, isolamento, para amainar a histeria, a neurose, e é visitada pela possibilidade de gerar um espírito que faz parte da teia do que é vivido ali. Mas no caso dela, avalia sem solução o que era empregado de tratamento ali, se é lá dentro daquele hospício. E quando eu fujo defecto da minha obrigação premente e do esforço que urge realizar, mesmo que seja algo no imo do meu ser, que não chegue à baila do conhecimento público a situação, isso vai afetar, impactar meu sutil. E mesmo visitada por um arrependimento, um desejo de reparar, de refazer, caminhar melhor, e que isso recomponha meu positivismo, minha intenção pensar, não é possível trair o pentelésio. Por isso, depois de uma queda espetacular, eu vou precisar de ter paciência para aguardar o tempo para que eu possa ir reentrosando o átomo, o elemento psicofísico que cedia, filia ao meu psíquico. E por isso que ela encontrava-se numa situação de incógnita, e quando é assim,
costuma ser uma condição defesa para a medicina, sem resultado laudal, sem perquisição satisfatória do que ocorre, mas aquilo persiste no sutil do indivíduo, com reverberação na sua teia psíquica. Porque ali acontecia um entrelaçamento numa hecatombe do plano consciencial, onde mesmo o obsessor, que tinha sido o genitor de ontem, sido aclarado amorosamente pelo benfeitor sobre a excelsitude do perdão, do esquecimento, do mal, da disposição em seguir, desatrelar dela, ele persistia que não podia, que era um desventurado e que ela ao lado dele, impondo uma associação onde ele e ela estavam num só corpo, numa agrura, num caos obsessivo. E pelo ascendente magnético dele sobre ela, tinha efeito de uma martelada, um golpe desatrelador, destrambelhador sobre o cosmo dela. Com isso adentrava uma subida agradável da incapacidade de articular e de expressar letra, palavra, um clamor rolfenho, uma tumefação, um vermelhido de roupante, um ofego que sibilava e ecoava no preço, como trincando, quebrando letra, palavra. Por isso que eles acabaram entrando numa simbiose do caótico extremo desespero, angústia, onde ela se tornou um alvo de choque para a ação dele. Adentrar uma trama de emaranhe contraditório e uma encruzilhada energética onde ela acabava que tinha o desordenamento pelo transbordamento passional que ela se havia permitido. Por isso que a caridade que não é vivida, imo adentro, ela descamba fácil para a seção do superficial, para o esdrúxulo do supérfluo. Porque na situação que havia caído ali, ela precisaria receber esse espírito, acolher ele e possibilitar um destino que fosse cerrado ali,
naquela com gramatura. Kardec vai dizer na Revista Espírita, de junho de 1865, Nova Tática dos Adversários do Espiritismo, que é na dificuldade, na rudeza, que é possível aferir o servidor fiel. Porque aí há a intrepidez, a solidez, o continuar, apesar de tudo, a perseverança. Numa espectro dessa moça que precisaria continuar depois de haver defectado em relação a esse genitor e seguir na experiência redentora, ela precisava se munir dessa intrepidez, dessa coragem e disposição para auxiliá-lo. Porque eu vou ser procurada por alguém ao qual preciso atender a um imperativo dessa lei de caridade. Uma experiência que menoscabei, que não dei importância antes e que me procura, me encontra, não importa onde eu esconda, aquilo me acha, aquele alguém me encontra, me alcança e é imposto a mim uma atuação naquela procura. Então, essa moça que ontem havia, por interferência do então namorado, administrado um morbífero para o genitor, numa dose que finalizou com corrosivo letal, foi procurada por ele como filho numa gravidez, na sua atual experiência, tendo o namorado de ontem como seu atual marido. Ele que, quando a procurou, recapitulava e revivia a pregressa sede e fome de sensação, de impulso sombrio, e procurava, desejava, nesse instinto, nessa busca, frene, a sócia, a comparsa da experiência da aventura passional que viveram antes. Mas se dá de rente com uma irmã enferma que impunha para ele a necessidade de avaliar, refletir, meditar, sofrer, espiar. Com isso, ele era chamado a uma restauração imprescindível, ineludível para ela. Por isso, eu abro e recebo de bom grado o que me procura, aquele que aparece no meu caminho. Porque existe algum motivo pelo qual está acontecendo aquele chamamento, aquele imperativo. E
E daí eu preciso ir em busca da necessidade do outro, para que eu possa viver essa premência e aproveitar. Porque senão eu corro o risco de cair na situação que essa moça caiu, porque o caso dela foi um aborto, mas existem outras formas de abortar a presença do outro e de tentar eliminá-lo da minha vida. Existe o aborto que eu vou e provoco com alguém que desenvolve em mim biologicamente, mas eu, ao maltratar, espezinhar, expulsar o outro, sem oferecer ajuda, estou abortando o outro, que convive comigo numa fila de lotérica e que, de acordo com a forma que eu haja, eu estou fazendo esse aborto desse alguém na minha vida, ao invés de oferecer ajuda. E aí entra o risco de, quando eu dou vazão, afluxar de mim o que nem eu sabia que podia chegar, de sombrio. Como vai falar que há um Gandhi e um Hitler dentro de mim. Aquele que eu alimentar, vem a fluxo. Mesmo porque, de acordo com a circunstância, o humano é capaz de cometer o maior desatino. Na baliza da limitação que eu possa vir a ter, da expiação, da agrura. Eu posso fazer coisa que depois, quando eu retomo uma condição passível de reflexão aprimorada, eu não só me arrependo do que fiz, mas não acredito que tenha sido capaz de chegar naquele ponto. Por isso que essa análise dessa situação mostra a necessidade de refletir como eu lido com alguém que adentra a teia do meu destino. Ou simplesmente está diante de mim. E que pode ser a última vez que eu o veja. Ela estava presa, encarcerada na teia vibratorial fluídica do adversário, desajustadamente, se limpando via complicação desse sonambulismo alterado, torturado. Por isso que, por hora, ela era um ponto para criar e aprimorar disposição, paciência, serviço, boa vontade no trabalhador do local onde ela estava, espírita, mas sem condição de retornar algo substancial em serviço, por estar enferma, necessitada de receber. Então ali era uma gleba preciosa para quem precisaria auxiliá-la. E dia a dia, noite a noite, momento a momento, na gema, na intimidade da oração e da prece, da orientação, apontamento, feliz, edificante, esse trio ia purgando, purificando. Perseguidor ia perceber que precisava abraçar, engolir o perdão. A doente ia bebendo desse fortificante do espírito. E o esposo ia forjar e trabalhar a mansuetude, a paciência, a orientação. Por isso que, quando se fala em interação,
é preciso considerar que nós estamos numa teia de destino, onde o imperativo do serviço, da tolerância, da clareza, do discernimento, da bonomia, da compreensão, da caridade, precisa vencer no meu trato, porque médium reponta em cada canto, em cada ponto, mas é preciso que eu rompa, me desvencido para a egresso sombrio, sem o enigma, o código, que é particular a uma alma ainda endividada. Buscar e desejar isso, pela minha conduta desse pentelésio. Porque avançar com a serenidade possível nessa amálgama, acomodação crística de ambientação para o serviço útil, passa por resolver na minha retaguarda, pagando o tributo que me é devido com serviço ativo aqui. Por isso, auxiliar, edificar, e trabalhar a capacidade de vencer meu torpor, minha inércia, minha tendência à imobilidade, à deserção, que é uma disposição de desbastar essa algema. Porque nesse passo e nessa busca de, no óbice, transpor com longanimidade, desprezar a ofensa e seguir além da interposição do obstáculo, isso aljofra, borrifa uma disposição, uma condição que vai permitir essa lubrificação da minha engrenagem, que no óleo da caridade se lubrifica e acaba que permite uma estruturação para esse caminho, que é adquirir uma tonalidade vibratória, e vai fazendo verter essa possibilidade no passo a passo.